Nós vamos ver hoje um assunto que é muito... Ele se aplica muito à nossa situação. Porque é um assunto que, no fundo, vai falar sobre a justiça, sobre o mérito dos bons e o demérito dos maus. E como os bons devem ser reconhecidos, e reconhecidos publicamente, e os maus devem ser punidos e punidos publicamente. Hoje em dia nós estamos presenciando uma virada em que os bons estão sendo perseguidos e os maus estão sendo favorecidos. Você deve ter visto que houve uma autoridade X aí que falou em soltar 50% dos presidiários. Não é Natal, não, é soltar. Então, imagina que trabalho, esses primeiros crimes que eles cometeram, pois o trabalho que eles deram para os policiais poderem prendê-los. E como é que fica isto? Existe lei ou não existe lei? Existe crime ou não existe crime? E isso é uma coisa que nós estamos vendo no Brasil, um jogo que está relativizando tudo isto. E isto, literalmente, se isto prevalecer, é a liquidação de uma civilização. Talvez seja um quesito de Nossa Senhora para apressar os dias dela. Mas não deixa de ser imensamente censurável essa postura injusta. Este Ambiente dos Costumes é de 1959. Quanta água correu por baixo da ponte até nossos dias. Então, vejamos, os prêmios e castigos públicos dignificam e estimulam ou corrompem e humilham? Veja bem, prêmios e castigos públicos. Um amigo desta folha, do catolicismo, pediu que nos pronunciássemos sobre o fato de estar sendo abolido em vários colégios o costume de conferir prêmios aos melhores alunos. Eu não sei, quem tem filhos aí que estudam, nos respectivos colégios, ainda existe a questão do primeiro aluno da classe, do segundo, do terceiro aluno da classe, e nas formaturas, o primeiro aluno da classe recebe um prêmio. Isso existe hoje nesses colégios? Mais ou menos, seu Marcos. No da Gabriele, agora começou a premiar os melhores alunos da sala. Mas foi agora, só no 6º ano. Bom, na raiz deste fato, quer dizer, da extinção dessa premiação, estaria a ideia de que a outorga pública de recompensas é duplamente nocivo. O pessoal é muito cioso dessa nocividade, vamos dizer. Nos que são beneficiados com a medida, excita a vaidade, quer dizer, aqueles que são premiados, então ficam vaidosos, logo não convém. E nos demais, desenvolve um complexo de culpa ou de inferioridade. Então, vê que por trás disso tem uma manifestação de orgulho de ambas as partes. Como este tema diz respeito essencialmente à manutenção da sanidade dos ambientes, quer dizer, onde se extingue isto, ele vai explicar, os ambientes deixam de ser sãos e passam a ser ambientes que prejudicam, né, que fazem decair. Envolve uma apreciação sobre os costumes veneráveis, né, que é básico na vida de uma civilização. Quer dizer, no fundo, premiar os que merecem prêmio e castigar os que merecem castigo, isto é uma coisa básica da vida de uma civilização. Então, deliberamos tratar dele nesta sessão. Este problema excede, aliás, e de muito,
o âmbito escolar e toca diretamente ao das honras e castigos nas sociedades humanas. Quer dizer, que você passa numa escola, que ele, conforme ele disse, é uma miniatura do que deve acontecer na sociedade. E nós estamos numa sociedade hoje, eu não vou entrar em detalhes, eu creio que os que estão ouvindo têm capacidade inteira de compreender, em que o crime está valorizado. O crime está sendo tratado como meritório. O crime está sendo tratado como valendo a pena, não é? E o que é o honesto, o bom, o fiel, esse está sendo prejudicado. Segundo a doutrina de São Tomás, o fato de uma pessoa possuir qualidades autênticas e ser reconhecida e honrada como tal pela sociedade é um bem maior do que a saúde ou a riqueza, e inferior apenas à graça de Deus, que transcende todos os bens. Aí tem as citações, mas a gente vai ver, então, o reconhecimento dos méritos autênticos das pessoas é um bem maior do que a saúde ou a riqueza, e inferior apenas à graça de Deus. Veja como isso é importante. Sobretudo, isso incute na mentalidade de toda a sociedade o senso da justiça. Assim, privar os melhores das honras a que têm direito é flagrante injustiça, pois é infligir dano, e dano gravíssimo, precisamente aos que merecem o contrário. Essa é a injustiça cometida. E por mais que se faça isso na Terra e não aconteça nada a quem promove isso, no dia do juízo final, todos eles vão ser julgados, entre outras coisas também em função disto. Ademais, a outorga dos prêmios de si não envaidece os homens verdadeiramente virtuosos, mas os incita ao progresso na virtude. Isso a gente vê que arremete para a formação religiosa que o clero tem a obrigação de dar e que não está cumprindo no seu conjunto. E, quanto aos outros, não os deprime, mas os convida a uma louvável imitação. Quer dizer, aquele que não foi tão bom, que não teve tanto mérito, ele vendo aquele que teve tanto mérito e que ele é premiado, que ele se sente estimulado a imitar. Você deve estar perguntando que personagem é esse que está nessa foto. É o mesmo personagem. É o famoso Coronel Ripley, que Dr. Plínio gostava muito dele. Ele disse que ele se edificou com o livro da nobreza. Ele lutou na Guerra do Vietnã, teve uma missão importantíssima onde ele, para impedir que o exército comunista atravessasse uma ponte, ele foi encher a ponte de minas e correu o risco debaixo de tiros e tudo, e a ponte foi detonada, e o exército comunista não conseguiu passar. Daí, muitas dessas, enfim, uma ou outra dessas muitas medalhas que ele tem, vem desse mérito. Ele era um herói. Pela fisionomia dele, vestido com traje de soldado, assim, não traje de cerimônia, a gente percebe que era uma pessoa boa. Foi o que ensinou São Pio X, no breve Multum ad Excitandos, de 7 de fevereiro de 1905, relativo à Ordem Suprema da Milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que milícia é essa? Habitualmente chamada a Ordem de Cristo. Isto é, essa condecoração é a mais alta ordem honorífica da Santa Sé e, pois, de toda a cristandade. Eu não sei que relação isso tem com a Ordem de Cristo
e descobriu o Brasil, e a qual o Brasil pertenceu logo no início. O que diz São Pio X? As recompensas concedidas ao mérito contribuem poderosamente para suscitar nos corações o desejo de praticar atos generosos, pois se elas revestem de glória os homens que mereceram singularmente na igreja ou da sociedade, da igreja ou da sociedade, servem também para incitamento para todos os outros, para que sigam a mesma via de glória e de honra. Então, é fundamental reconhecer esses valores. Acontece que, em nome do igualitarismo, eles não reconhecem esses valores. O fato de um ou outro reconhecer, às vezes por um motivo qualquer, meio de uma certa nostalgia ou qualquer coisa assim, acaba sendo bom, mas a profundidade do ato é muito maior do que alguns concebem. E, na realidade, a profundidade é a puxar tudo para cima. Os exemplos, aqueles que são exemplos, que são heróis, que são honrados, que são... Esses, sendo reconhecidos, puxam os outros para cima. Segundo este sábio princípio, os pontífices romanos, nossos predecessores, têm considerado com especial amor as ordens equestres, as ordens de cavalaria, como outros tantos estímulos para o bem. Por iniciativa deles, muitas ordens foram criadas, outras, instituídas anteriormente, foram restauradas em sua primitiva dignidade e dotadas de novos e maiores privilégios. Vejam, tem que conceder privilégio, tem que gerar desigualdade, tem que gerar hierarquia. É a hierarquia que estimula as pessoas a subirem. Neste espírito, a Santa Igreja estabeleceu várias honrarias para estimular os leigos e também dispõe de vários títulos honoríficos para premiar os sacerdotes. Muito característico é o título de Monsenhor e o de Cônego, honorário. Então, veja, esses títulos ajudam a pessoa a subir, a melhorar. E também neste sentido, a Igreja tem cerimônias próprias para infligir a nota de infâmia a quem a merece. Faz parte da justiça também castigar o ruim, o mal. Basta mencionar o terrível ritual da degradação de sacerdotes. Ou, na Idade Média, a cerimônia análoga que se fazia com os cavaleiros tornados indignos. Na degradação do sacerdote, ele é degradado ao estado leigo. Tem uma parte da cerimônia em que as mãos deles, que foram ungidas com óleo sagrado, são raspadas com cacos de telha até sangrar para arrancar aquela unção e ele voltar para o estado leigo. Nosso primeiro clichê representa uma placa da Ordem de Cristo, na classe única. Tudo nela, sua forma, sua cor, o fato de dever ser usada bem ostensivamente no peito, marca a intenção da Igreja de tornar visível a todos e de assim proclamar de forma altissonante os méritos do portador. Então, aí está a condecoração, não está colorida, infelizmente, mas pode ver que bem no centro ela tem a cruz de Cristo. E quando uma pessoa recebia isso, era uma tal dignidade que os outros olhavam e diziam, nossa, eu vou tentar obter uma condecoração dessa. Vou tentar ter o valor que essa pessoa me dá exemplo para ser merecedor de uma condecoração como esta. Isso é extraordinário, mas é muito anti-igualitário. E o outro clichê, que é essa foto que está aí, reproduzindo uma gravura em madeira datada de 1565, mostra um cavaleiro que está sendo degradado. A cavalaria era um sacramental, hein?
A degradação do cavaleiro se fazia, se não com a intervenção da Igreja, com sua plena aprovação. No clichê, o cavaleiro que desmereceu de seu grau por algum crime infamante está montado por escárnio em um como que cavalo de pau, que é uma trave de cerca. A um canto seguro por um pajem está o seu corcel. Aqui o cavalo, dá para perceber um pouco mais aqui à esquerda, do qual já foi obrigado a se apear. Quer dizer, ele teve que descer do cavalo, não é mais cavaleiro. A cerimônia vai em meio, já está no meio do ritual. Já o que despojaram do elmo, já o despojaram do elmo e dos guantes. Guantes são as luvas, lançados por terra. 2 cavaleiros em traje de cerimônia lhe estão tirando agora as braçadeiras. E assim, peça por peça, lhe tirarão toda a armadura. Aglomerado no local da execução, e até do alto das janelas, o público assiste horrorizado e edificado à cerimônia. Quer dizer, o pessoal do público vê aquilo e diz: Deus me livre cair numa dessa. Deus me livre, jamais vou cair numa dessa. Reminiscências de outros tempos, dir-se-á. Essa coisa de outros tempos. Não. Essa cerimônia laicizada, infelizmente, subsiste em todos os exércitos modernos sob a forma de degradação do militar. Existe essa cerimônia. E ainda hoje a Santa Igreja, isso é 59, né? Aplica a penas de infâmia, com grande vantagem para a defesa da moralidade pública, bem como confere maternalmente, a todo momento, honras a leigos e eclesiásticos beneméritos. Quer dizer, o papel da igreja, um dos papéis da igreja, é conceder honras a leigos, né, e eclesiásticos, como também a apoiar punição que degrada as pessoas pelo mal que fizeram. A outorga de honrarias é tão notória e frequente que os exemplos são supérfluos. Em matéria de aplicação de penas de infâmia, em nosso homônimo colombiano, El Catolicismo, era uma revista que existia na Colômbia naquela época, de 25 de abril de 1958, encontramos um expressivo decreto do eminentíssimo reverendíssimo senhor cardeal arcebispo de Bogotá, do qual publicamos aqui os tópicos essenciais. Nós, Cristo Luque, cardeal presbítero da Santa Igreja Romana, do título dos santos Cosme e Damião, pela graça de Deus e da Santa Sé Apostólica, arcebispo de Bogotá e primaz da Colômbia, considerando, primeiro, que o cânon 2356 do Código de Direito Canônico dispõe que os bígamos, quer dizer, quem tem 2 mulheres, são ipso fato infames, e se desprezarem as admoestações do ordinário, que é o bispo do local, e permanecerem em seu contubérnio ilícito, devem ser excomungados ou castigados com interdito pessoal, conforme seja a gravidade de sua culpa. Aí no 4º item diz que por meio de documentos públicos se provou que o doutor Hernando Dias Rubio e a senhora Olga Pardo contraíram entre si o chamado casamento civil em Ibarra, no Equador, que é um país vizinho, estando o doutor Dias Rubio ligado pelo vínculo de um matrimônio anterior e tendo disto conhecimento a senhora Pardo, declaramos, pelo mesmo fato de terem tentado contrair entre si o chamado matrimônio civil, são infames e estão sujeitos a todas as consequências canônicas da infâmia de direito. Terceiro, notifique-se este decreto aos culpados,
aos quais assim se lembra o dever que têm de se separarem com a combinação de que serão excomungados se permanecerem em seu contubérnio ilícito. E publique-se pela imprensa para que surta os efeitos sociais que deve surtir. As palavras grifadas figuram assim no texto do El Catolicismo. Em resumo, conferir recompensas públicas e infligir penas infamantes públicas é conforme a moral e a prática da Santa Igreja. E uma medida pedagógica que abstrai isto não pode ser tida, a nosso ver, como eficiente nem como bem inspirada. As palavras do Sr. Toplino. E aqui está. E aqui termina inspirada.